Prezadas e prezados alunos, espero que esteja tudo bem com vocês, tanto do ponto de vista físico quanto emocional. O distanciamento social devido à pandemia é cansativo, mas também é fundamental para que se possa preservar a vida tanto do ponto de vista pessoal, individual, quanto a vida dos outros, a coletiva. Mesmo com o início da vacinação em nosso país, que devido a um desastroso planejamento e problemática estruturação, vem ocorrendo de modo muito lento. E assim as medidas preventivas comportamentais, como distanciamento social, o uso de máscaras, a higienização constante das mãos, precisam ser mantidas. Desse modo, este segundo semestre de 2020, na nossa disciplina de Ecologia aplicada à veterinária, ainda vai ocorrer em ensino remoto emergencial. O conteúdo da disciplina será trabalhado de modo assíncrono, devido à recomendação do nosso Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, em dar preferência às atividades assíncronas, devido a possíveis dificuldades de acessar a web, em atividades síncronas por parte de alguns alunos. Bem, essa é a nossa primeira aula, na qual vou apresentar o plano de ensino e o cronograma, os dois já adaptados ao ensino remoto emergencial. Bom, a nossa disciplina tem 2 créditos, significa 30 horas aula por semestre, em 15 semanas. No modo presencial, a nossa disciplina estava designada pela Congrade, na sala 6, entre 9 horas e 30 minutos e 11 horas e 10 minutos. Isso tem uma importância no sentido agora do ensino remoto, em que as minhas postagens no sistema Moodle vão ser sempre nas sextas-feiras, neste horário de aula. Então, nosso conteúdo programático, nós vamos trabalhar fundamentos da ecologia geral, no sentido de retomar conceitos que são aplicados ao campo da ecologia, que fundamentalmente estuda as relações que os seres vivos estabelecem entre si em determinado ambiente. E nós vamos dar preferência, então, a trabalhar, ou ênfase no trabalho dos ciclos bioenergéticos, estudar as teias, ou a teia e as cadeias alimentares de determinados ambientes. Nós vamos dar ênfase ao nicho trófico como definidor das relações que se estabelecem entre saúde e doença para a compreensão da classificação dos ecossistemas baseados nessas relações tróficas que se estabelecem em determinado ambiente. A classificação dos ecossistemas, então, do ponto de vista epidemiológico, ecossistemas indenes, ecossistemas endêmicos, ecossistemas epidêmicos e ecossistemas pandêmicos. Um outro conteúdo trabalhado, não é? Agroecossistemas, também os ciclos bioenergéticos, tanto na produção animal quanto vegetal. Não é? Nós precisamos lembrar que a nossa área de conhecimento, a medicina veterinária, está ancorada em 2 grandes áreas de conhecimento, tanto nas ciências agrárias, quanto também tem, chamar assim, um pé nas ciências da saúde. Né? Junto conosco, as áreas de conhecimento nas ciências agrárias, nós temos a engenharia agronômica, a zootecnia, engenharia florestal, entre outras, né? Porque trabalhamos historicamente com a produção de alimentos. Né? Então é nesse sentido que a nossa medicina veterinária, em relação aos animais de produção, tanto o estudo de parasitologia, microbiologia, epidemiologia e profilaxia, controle de infecção, patologia clínica, etc., está em função da produção animal. Né? É claro que também está ancorado nas ciências agrárias, na medicina veterinária, o estudo de animais silvestres e também animais de companhia, que tomou um grande
impulso nas últimas décadas. Né? Se bem que muitas vezes também animais de companhia fazem parte das ciências da saúde no que se refere à saúde humana. Né? Então, ciências da saúde, a medicina humana, a enfermagem, a farmácia, a odontologia, a fisioterapia, entre outras. Né? Então, aqui nós temos a medicina veterinária em saúde pública, saúde única ou saúde coletiva, não é? Trabalhando com zoonoses e enfermidades transmissíveis comuns entre seres humanos e animais. Não é? A Organização Mundial da Saúde nomeia 175 enfermidades no planeta que são comuns entre humanos e animais e chama a atenção de que 65% das doenças transmissíveis emergentes são zoonoses, sejam elas virais, sejam bacterianas, sejam parasitárias ou sejam micóticas. Né? Também, com relação à saúde humana, não é? Um pé nas ciências agrárias e outro nas ciências da saúde, a inspeção de produtos de origem animal, não é? Que procura proteger a saúde dos comensais. Não é? Também nós somos profissionais da saúde, regulamentado pelo Ministério da Saúde como integrantes do Sistema Único de Saúde, não é? Seja na vigilância sanitária em alimentos, seja em epidemiologia. Não é? Também, não é? Dentro desse quadro, trabalhamos em centros de controle de zoonoses e núcleo de apoio à saúde da família. Não é? Então, não é? Dado esse conteúdo, nós vamos fazer com que eles tenham sentido na aplicação à medicina veterinária e não unicamente numa abstração conceitual. Não é? Então, as interações no ecossistema relativo aos fenômenos de produção animal e também as interações no ecossistema relativos ao fenômeno de saúde e doença. Bom, alguns objetivos gerais, que não é aquilo que nós vamos fazer, mas aquilo que nós pretendemos atingir com o que nós vamos trabalhar em sala de aula, né? Ou na sala virtual ou presencial. Né? Então, oportunizar a aquisição de conhecimentos, a motivação, né? E o desenvolvimento de habilidades para reconhecer a interação e o relacionamento do ser humano com as diversas espécies animais e vegetais que são componentes de ecossistemas, ou seja, a interação, o que significa nos colocar como integrantes dos ecossistemas e não apenas como observadores dos ecossistemas. Estamos inseridos nessas interações, seja com relação à macrobiota, seja macrobiota animal ou vegetal, de animais domésticos, de animais silvestres, seja macrobiota, seja microbiota, não é? Fungos, vírus, protozoários, entre outros. Não é? Aí, não é? Nesse sentido, relacionando as relações que nós entendemos como sendo harmônicas e desarmônicas, que já foi objeto de estudo de vocês no ensino médio. Né? O que eu gostaria de lembrar é que esses conceitos que são aplicados geralmente em função do mundo natural. Mas é preciso observar que nós não estamos mais em estado de natureza, nós estamos em estado de cultura, nós temos os ambientes antropogênicos, ou seja, criados pelo ser humano, e, portanto, todas essas relações que nós consideramos harmônicas ou desarmônicas estão em função de um antropocentrismo, ou seja, o ser humano como centro de toda essa relação. Né? Também se pretende favorecer a construção de conhecimento científico que permita o vínculo entre a sobrevivência material e energética da espécie humana e a preservação do ambiente natural. Sim, há um grande impacto provocado no nosso ambiente em função dos modelos de criação animal e de produção vegetal. Né? Vejam que a produção animal ocupa 33% da área agricultável, consome 70% dos grãos produzidos, ou seja, né,
toda a crítica no sentido de uma adequada produção vegetal, seja de soja, seja de milho, não é? Está em função da produção de ração, além da produção de 18% dos gases do efeito estufa, não é? Marcadamente o metano. Não é? E aqui eu gostaria de lembrar, não é, o tamanho da nossa empreitada enquanto profissionais na produção de alimentos, na saúde animal, com relação ao tamanho da nossa população. Vejam que foram 200 mil anos até que a humanidade atingisse 1 bilhão de pessoas. Isso ocorreu em 1802. Em 1928, 2 bilhões de seres humanos, ou seja, de 200 mil anos para atingir o bilhão, em 33 anos nós atingimos o segundo bilhão, certamente em função de todas as conquistas do sanitarismo. Né? Em 1961, já éramos 3 bilhões de pessoas, ou seja, 33 anos depois. Quarto bilhão em 74, 13 anos, 5 bilhões em 87, 12 anos, 6 bilhões em 99, e veja que em 2011 já passamos os 7 bilhões de pessoas. E a ONU prevê que em 2050 a população da Terra terá mais de 10 bilhões de habitantes, o que significa quase 30% a mais de seres humanos vivendo no planeta. Né? Então, nesse sentido, não é? Eu creio que é necessário, então, contribuir para que todos nós tenhamos o desenvolvimento de um espírito crítico, né? E aqui eu entendo como espírito crítico aquela pessoa que seja capaz de refletir sobre os determinantes sociais, determinantes biológicos, químicos, físicos, da relação da saúde humana, da saúde animal e da saúde ambiental. Não é? Ou seja, favorecer uma atitude de compromisso na relação saúde e doença. Né? E aqui um conceito de competência de alguém que domina uma área de conhecimento, ela tem 3 dimensões. Né? Uma que é o próprio conhecimento, que diz respeito ao arsenal teórico das áreas de conhecimento, o desenvolvimento de habilidades, ou seja, fazer com que a teoria tenha sentido para intervir na realidade, seja física, seja química, seja biológica. Né? E também a atitude, porque não basta ter conhecimento e habilidade se não tiver atitude, ou seja, para poder intervir realmente na realidade. Né? E aqui eu chamo a atenção de que, infelizmente, grande parte das vezes, a maior ênfase dada na competência de um profissional, por exemplo, não é dada ao conhecimento. Não que isso não seja importante, não? Talvez a dificuldade pedagógica esteja na ênfase à memorização. Não é? O conhecimento teórico e a memorização é o que o pedagogo Paulo Freire chamava de educação bancária, ou seja, o professor deposita nas lembranças do aluno e depois na prova ele saca, né? Ele retira. Não sei quais são os juros, quais foram os rendimentos obtidos. Né? Eu lembro que quando ingressei como docente na universidade, 2 ou 3 meses após o meu ingresso, um professor, chamava-se professor sênior da faculdade, me convidou para almoçar, o que eu achei muito, muito elegante da parte dele. E na conversa, então, no almoço, né, falando sobre o processo de ensino-aprendizagem, ele disse: Avancini, um grande problema que nós temos é que os alunos não sabem pensar. Bom, eu fiquei intrigado na hora, não soube dar nenhuma ou fazer nenhum comentário, mas dias após me veio uma reflexão que diz: bom, eu sou professor, como é que eu ensino alguém a pensar? Porque pensar é uma potencialidade humana que todos têm,
mas nem todos desenvolvem, né? Então vocês vão ver nas atividades propostas nessa disciplina que haverá muitos momentos em que vocês vão precisar sair de uma passividade, como unicamente receptores do conhecimento, e vão passar também a exercitar a reflexão. Um outro elemento ou objetivo geral é favorecer uma compreensão mais global dos nossos problemas ambientais, dando-lhes a dimensão social e política que realmente possuem, né? É preciso também lembrar sobre o primeiro encontro mundial de 76 chefes de Estado ou de governo, que aconteceu no Rio de Janeiro em 1992, onde se discutiu desenvolvimento e tecnologia, não é? Ali que surgiu, não é, a expressão desenvolvimento sustentável. Por quê? Estávamos vivendo, e em grande medida, enorme medida, ainda estamos vivendo em um desenvolvimento que é insustentável, né? Então, a expressão sustentabilidade, como sendo a possibilidade de prosperar sem destruir, tem um conceito que é manter o planeta viável para gerações futuras, né? Bom, aí é claro que precisaria também uma reflexão sobre quantas gerações futuras, né? Estamos falando em 2 gerações, 3 ou 4, estamos falando em milhares de gerações. Estamos falando de 5.000 anos, 6.000 anos, 10.000 anos, afinal de contas, até quando nós queremos, ou podemos, ou devemos dar condições para haver a vida na Terra. É claro que o planeta sobrevive muito bem sem a espécie humana, né? Então nós estamos tratando da sobrevivência humana, não é? Além das questões de que junto com essa insustentabilidade estamos levando junto muitas outras espécies animais. Então, não é? É preciso relacionar também essa compreensão global dos problemas ambientais a partilha desigual dos recursos do planeta, né? A Organização das Nações Unidas chama a atenção de que 20% das pessoas no planeta detêm 84% da riqueza material, ou seja, a apropriação por poucos e a degradação ambiental para todos. Aqui notícia de jornal, não é? Veja, planeta estourou recursos naturais capazes de regeneração. Em 2019, no dia 2 de agosto, a humanidade oficialmente esgotou todos os recursos disponíveis no planeta para o ano. Segundo especialistas em sustentabilidade, atualmente a humanidade precisa de 1,7 planetas para suprir os recursos que consome do ecossistema da Terra, ou dos ecossistemas da Terra. Hoje, o nosso consumo coletivo excede em 70% o que o planeta pode renovar, né? Esse cálculo é chamado de dia da sobrecarga do planeta, da sobrecarga do planeta, né? E que tem a seguinte concepção. O planeta como se fosse um grande supermercado, em que tem alimentos entre o dia 1º de janeiro e dia 31 de dezembro. Então, todos os dias se vai ao supermercado e retira uma determinada quantidade para a sobrevivência. O que tem acontecido é que nós estamos levando para casa muito mais do que nós necessitamos, né? Começou em 1980, 85 esse cálculo, né? E que então já no dia 2 de agosto, como se nós fôssemos ao supermercado e as prateleiras estivessem vazias, né? Então, não é esse estudo que se baseia na biocapacidade do planeta, o montante de recursos naturais disponíveis e divide essa capacidade pelo montante de recursos consumidos, né, que também é conhecido como a nossa pegada ecológica, né? Então, como estávamos falando antes da questão dessas desigualdades na apropriação dos recursos do planeta,
Veja que também esse cálculo chamou a atenção de que os países ricos, diferente dos países de baixa renda, a Alemanha, por exemplo, está bem acima do nível global de consumo dos recursos naturais. Se toda a população mundial vivesse como se vive na Alemanha, precisaríamos de 3,2 terras para alimentar a nossa fome de consumo. Em comparação, se todos vivêssemos como as pessoas em Moçambique, precisaríamos de meio planeta por ano. E aqui, uma outra matéria, não é? Também no mesmo sentido, chamando a atenção de que atualmente cada habitante do planeta tem 2,1 hectares disponíveis em recursos naturais para atender suas necessidades de casa, comida, roupas e energia. A pegada ecológica global, entretanto, é de 2,7 hectares por habitante, né? Então já acima do que é disponível. Esse sobreconsumo não é distribuído igualmente entre os países, pois enquanto alguns se empanizam, outros passam fome. Então aqui a relação entre a pegada ecológica em hectares por habitante, né? Lembrando que nós temos disponíveis 2,1 hectares por habitante do planeta. Veja que Emirados Árabes Unidos, cada habitante precisa de 9,5 hectares. Os Estados Unidos, 9,4 hectares. Kuwait, 8,9 hectares. Dinamarca, 8. Austrália, 7,8. Nova Zelândia, 7,7. Existem outras graduações nesse meio. Brasil, 2,4. Vejam só, com toda a nossa desigualdade, ainda assim estamos acima dos recursos disponíveis. A Índia, 0,9, Bangladesh, 0,6 hectares, Afeganistão, Haiti, ou seja, estão bem abaixo do consumo, né? E aqui, não é, se pode chamar a atenção nas desigualdades também. Existem vários países, não é, ou grupos dentro de países cuja principal doença não é a fome, sim as associadas à obesidade, né? E também, um artigo no Dia Mundial do Meio Ambiente é chamada a atenção para o desperdício de alimentos, né? O diretor executivo do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente ressaltou que a produção de alimentos em escala global é uma das principais responsáveis pelo desmatamento e o esgotamento da água. Nada menos que 80% do desmatamento é motivado pela expansão de áreas agricultáveis e pasto para animais de corte. A perda de espécies animais e de biodiversidade acaba sendo consequência desse processo descontrolado, né? Então ele aproveita esse Dia Mundial do Meio Ambiente para chamar a atenção sobre o desperdício de alimentos e o impacto disso no mundo. 1/3 de todos os alimentos produzidos no mundo a cada ano, ou cerca de 300 milhões de toneladas, é jogada no lixo. A comida que jogamos fora serve para alimento humano e poderia alimentar mais de 800 milhões de pessoas no mundo, né? Vocês têm noção do que está sendo tratado aqui? Se lembrarem, quando vão a um shopping center na área de alimentação, o absurdo da quantidade de alimentos que sobra e vai para o lixo. Quanto aos objetivos específicos da disciplina, né, é conhecer, revisar os fundamentos da ecologia geral, não é? Rememorar a bagagem teórica que vocês já trazem do ensino médio, não é? Identificando o indivíduo como integrante de populações, não é? E aqui não me refiro indivíduo e populações das mais diversas espécies animais, macro, micro, biota, caracterizando sua interação dinâmica na comunidade, macro e microbiota, porque é nessa condição, não é? Nós somos de populações, mas vivemos em comunidade dentro de um determinado ecossistema, que é onde as relações
ocorre, né? Então, aqui vamos ver que não existe harmonia, existe sempre um equilíbrio em determinado ecossistema. Equilíbrio significa, não é, lembrando da física, a relação entre forças, a gangorra entre saúde e doença em função das relações que se estabelecem no ambiente. Conhecer principais fatores que regem os fatores determinantes da saúde ambiental, não é, que interferem na saúde animal e na saúde humana. Né? Então, elementos biológicos, químicos, físicos e também sociais. Não é? Por mais importantes e fundamentais que sejam esses determinantes, no tempo que nós temos a disciplina, vamos trabalhar principalmente os determinantes biológicos e químicos na relação saúde-doença. E também interpretar, descrever os ecossistemas nos quais o médico veterinário atua, ou seja, entender os fluxos bioenergéticos. Quem devora quem? É o estudo das teias, ou da teia e das cadeias alimentares. Né? E também chamar atenção sobre a contradição. Afinal de contas, nós nos alimentamos de produtos de origem animal ou mesmo vegetal. Né? E sempre a relação do tirar a vida para ter a vida. A metodologia de ensino, aprendizagem, não é? Então, está ancorada na resolução tanto do Conselho Nacional de Educação quanto do nosso Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, e vai ser ministrada de modo totalmente remoto, com atividades síncronas e assíncronas, né? Principalmente assíncronas. Nas síncronas, nós vamos ver no cronograma, relacionados à participação do chat da disciplina, né? E vai ser trabalhada toda dentro do Instituto do Aprendizado, Ambiente Virtual de Aprendizagem da nossa instituição, que é o Moodle. Né? Todo o material será disponibilizado para que seja acessado em qualquer momento. Então, a experiência de ensino, não é, ancorada basicamente em dois eixos. Não é? Eu seleciono os conteúdos teórico-práticos, apresento esses conteúdos e também disponibilizo o material. Todos os conteúdos e o material disponibilizado irá gerar atividades autônomas, ou seja, que vocês irão realizar. É importante enfatizar que o tempo para a realização dessas atividades já está prevista na carga horária da disciplina, o que significa que vocês não vão precisar ter o horário destinado à disciplina e mais horário para elaboração de atividades. Né? Para a aprendizagem, a participação nas atividades de aula, as aulas remotas, com conteúdo teórico e também prático. Né? Elaboração de relatórios, versando sobre os conteúdos ministrados. Será solicitada a redação elaborada com pensamento crítico, não é? No sentido de que um relatório descreve, mas também exige a reflexão sobre o que foi trabalhado. Também haverão estudos de caso em saúde e produção animal, também com relatórios pré-estruturados para conectar o conteúdo teórico ministrado e os ecossistemas apresentados em documentários. E aqui vamos utilizar vários documentários da plataforma YouTube. Né? A opção de utilizar esses documentários vem em função da necessidade de nós preenchermos o espaço das atividades de visitas tutoradas que nós fazíamos no ambiente de saúde e produção animal. Agora vamos passar a estudar esses ambientes também através de documentários disponíveis na plataforma YouTube. Também leitura de textos científicos e a elaboração reflexiva de fichas de leitura. Então, atividades avaliativas e composição da nota final, aos trabalhos individuais, os diversos relatórios que serão elaborados, será atribuído o peso ponderado de 70% da nota final. A leitura de texto científico e preenchimento da ficha de leitura, peso ponderado de 30% na composição final. Gostaria de alertar que atividades entregues fora do prazo
terão nota reduzida, né? Verão que haverá bastante tempo para a entrega, a elaboração e entrega do material, né? E aqui, para chamar atenção, então, se a nota for menor do que 6, recebe conceito D, de 6 a 7,5 C, 7,6 a 8,9 B e 9 a 10 o conceito A. Bem, agora vamos ver exemplo de aplicação do instrumental conceitual da ecologia no entendimento de ecossistemas relacionados ao fenômeno saúde e doença, ou seja, a classificação dos ecossistemas do ponto de vista da epidemiologia, do estudo das doenças em populações ou em comunidades. São 4 ecossistemas classificados do ponto de vista da epidemiologia. Tem ecossistemas que consideramos indene, significa que não existem casos da doença, seja em uma cidade, seja em um estado, seja numa região, seja no país, seja em um continente. É sempre delimitado esse ecossistema do ponto de vista epidemiológico. Ora, se não tem casos da doença, se entende que não tem o agente causal? Será que não tem o hospedeiro suscetível? Ou não tem condições de transmissão da enfermidade? Não tem vetor, por exemplo. Veja o caso da peste suína clássica, não é, que a maior parte do país é considerado pela Organização Internacional de Sanidade Animal como área livre de peste suína clássica, ou seja, se sabe que tem um agente causal, tem os suínos, tem o ambiente concentrado em confinamento, só não tem a presença do agente causal. Um outro ecossistema é o endêmico. Neste ecossistema, espera-se um número de casos novos de doentes, de mortos e de sobreviventes. Portanto, aqui nós sabemos que existe a presença do agente causal, existe a presença de hospedeiros suscetíveis e existe condições de ambiente para que ocorra a transmissão. Por exemplo, sim, a leptospirose é endêmica em nosso estado. Temos as condições, os mamíferos que são suscetíveis, a leptospira e também o reservatório, seja urbano ou silvestre, principalmente os roedores. Tem tuberculose e também tem parvovirose. Os ecossistemas epidêmicos é onde ocorre um aumento do número de casos de doentes e ou de mortos. Ou seja, por exemplo, a febre amarela, não é? Aqui, veja um exemplo, né? Surto de febre amarela está dizimando Bugios de São Paulo. Era um fim de tarde de outubro de 2017, quando Thaís Sanches, veterinário da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, recebeu a carcaça de um macaco bugio na unidade de Centro de Manejo e Conservação de Animais Silvestres do Parque Anhanguera, zona norte de São Paulo. Ela diz que ele chegou em estado avançado de decomposição, cheio de larvas. Poucos dias depois da primeira necropsia, o Instituto Adolfo Lutz confirmou o contágio do primata por febre amarela. O horto e o vizinho Parque da Cantareira foram fechados. O bugio é mais sensível ao vírus que outras espécies de macacos, como saguis ou macacos pregos. Em todo o estado de São Paulo, estima-se que 2.500 bugios, de uma população de 40 mil, foram mortos entre julho de 2016 e janeiro de 2018. A maioria vítima de febre amarela, né? E um pesquisador da Superintendência do Controle de Endemias acredita que, inclusive, há uma subnotificação e que o número de mortes é muito maior, o que terá causado esse surto e, portanto, um aumento do número de casos de doentes e de mortos e, portanto, uma situação epidêmica. Pode-se especular, não havia o agente causal transmissível? Veio de outra região? Ou então o agente causal transmissível já estava presente na região, mas aumentou a sua virulência? Ou então, há uma alteração no ambiente, aumentou
o número da população de vetores, seja o mosquito hemagogos, seja o Aedes aegypti. Os dois são transmissores da febre amarela e, portanto, aumentou a transmissão e que provocou essa epidemia. Ou seja, estudando essa dinâmica de populações, a epidemiologia pode entender as causas. E também os sistemas pandêmicos, né? Que nós estamos experienciando um grande número de casos novos em grandes áreas continentais, ou seja, a nível planetário. Um exemplo, a gripe aviária, a influenza aviária, H1N1, que ainda acontece no planeta, ou mesmo a influenza suína, H5N1. Né? Então, esses ambientes, do ponto de vista da epidemiologia, não é? Entendendo as relações que se estabelecem em determinados e diferentes ecossistemas. Aqui vamos ver um exemplo de uma outra enfermidade, as zoonoses e enfermidades transmissíveis comuns entre humanos e animais, assim como a própria febre amarela, que causou uma epidemia também em seres humanos. Aqui a condição epidemiológica da leishmaniose em nosso ambiente. Há dois tipos de leishmaniose, a leishmaniose tegumentar e a leishmaniose visceral. A tegumentar é uma doença infecciosa, não contagiosa. Não contagiosa não significa que não seja transmissível, apenas por contato direto, que provoca úlceras na pele e nas mucosas. A doença causada por protozoários do gênero Leishmania, principalmente a espécie brasiliensis. Em média, são registrados cerca de 21 mil casos ano, com coeficiência de incidência de 8,6 casos a cada 100 mil habitantes. Isso nos últimos 5 anos, que foi entre 2014 e 2019. A leishmaniose visceral, zoonose de evolução crônica, ou seja, geralmente o período de incubação ou quando começam a surgir os sintomas está mais distante do período de infecção, tem acometimento sistêmico e, se não tratada, pode levar a óbito até 90% dos casos. Ela é conhecida como calazar, esplenomegalia tropical, tendo como agente causal a Leishmania chagas. Em média, cerca de 3.500 casos são registrados anualmente e o coeficiente de incidência é de 2 casos para cada 100 mil habitantes. E aqui as imagens de casos de leishmaniose tegumentar americana em humanos, né? Essas úlceras que se formam e que não se consegue fazer a cicatrização, né? As mãos, braços, rosto, né? É onde está mais exposto. E a leishmaniose visceral em humanos. Vejam aqui a demarcação com hepatomegalia e aqui a esplenomegalia, né? nas três situações. Né? E como é que acontece? Quais são as causas dessa enfermidade? Né? Então, o que nós consideramos a tríade epidemiológica, né? A relação que se estabelece entre um agente causal morbígeno, o ambiente, que aqui no caso é um vetor, e os hospedeiros suscetíveis. O agente causal, o próprio nome está dizendo, é o agente morbígeno capaz de produzir alteração de forma de função do corpo do hospedeiro. Né? A leishmania, tanto a tegumentar quanto a visceral, elas agem sobre, ou melhor, infectando o hospedeiro, seja um ser humano ou um cão, né? Ela pode causar a enfermidade. Né? Mas vejam que esses animais, essa pessoa e esse protozoário pode entrar em contato direto, esse cão pode estar com leishmaniose ou essa pessoa, mas um não transmite para o outro. Precisa o quê? Obrigatoriamente a presença de um vetor que leva esse protozoário de um hospedeiro para outro. E por que essa relação acontece? Veja, o protozoário ele é carnívoro, ele precisa se alimentar de tecidos de humanos ou tecidos de animais, assim como
A lutzômia, não é? Esse chamado também mosquito palho, ela é hematófago, também é carnívora, precisa sugar o sangue de humanos e animais para poder sobreviver. Então, é uma relação trófica que se estabelece, não é? O protozoário, assim como o ser humano, o cão e o hematófago, para sobreviver, também precisa se alimentar. E aqui o ciclo epidemiológico, não é? O ser humano e o cão obrigatoriamente precisa a presença desse vetor para fazer circular esse protozoário. Não é? Aqui um cão com leishmaniose visceral, não é? Sistêmica, apresentando emagrecimento pronunciado. Não é? Então, certamente com presença da leishmania. O hematófago suga o cão e também suga o ser humano, e assim a doença permanece ciclando em determinado ecossistema. No ambiente urbano, o cão é a principal fonte da infecção, podendo desenvolver os sintomas de doença que são o emagrecimento pronunciado, queda de pelos, crescimento e deformação das unhas, paralisia de membros posteriores, desnutrição, entre outros, levando à morte. Né? Já foi isolado a leishmaniose brasiliensis, além de cães, também em equinos. E também precisa lembrar os reservatórios silvestres, né? Principalmente o de Delfos, que é o que nós denominamos como gambá, e também roedores silvestres, o acadon e o oxymisterus, os dois presentes no ambiente do nosso estado. Aqui, cães com leishmaniose tegumentar e visceral. Né? Aqui uma grande perda de tecido devido à presença da Leishmania brasiliensis, né? E aqui também uma hiperqueratose. Né? Certamente deve ter sido confundido também como uma acaridiose. Né? Então, sempre para poder interpretar determinados sintomas, nós precisamos conhecer quais são os agentes causais que estão circulando no ambiente pelo qual nós somos responsáveis como médicos veterinários. Né? Aqui uma anemia pronunciada, podia pensar que fosse uma grande verminose, né? Mas é uma leishmaniose visceral esplênica. Né? E aqui também animais com leishmaniose visceral, o grande emagrecimento e até o crescimento das unhas. E aqui a distribuição da leishmaniose no planeta. Esse mapa é da Organização Mundial de Saúde, né, que considera a leishmaniose visceral canina como uma das 6 doenças infecciosas mais importantes do mundo. Então veja que o Brasil ocorre mais de 1000 casos por ano, né, aqui no leste africano e aqui também na Ásia, né? E outras regiões, não é? Aqui de 500 a 900 casos e assim por diante. Né? Então, nós vivemos em uma área endêmica. Bom, e no Rio Grande do Sul, como é que isso acontece? Né? No ecossistema Rio Grande do Sul. Aqui, o boletim epidemiológico do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, né, informa que até o ano de 2008, as áreas de transmissão estavam em outras unidades federadas, não ocorrendo na região sul. Né? Portanto, de São Paulo para cima, era endêmica. No entanto, houve os primeiros casos autóctones, ou seja, em que a transmissão ocorreu aqui mesmo no estado, né, da doença em cães, foi em 2008, em humanos em 2009, e o primeiro registro do vetor em 2008, ou seja, era indene e passou a ser endêmica ou até epidêmica. Em janeiro de 2009, a Secretaria Estadual da Saúde notificou o primeiro caso autóctone confirmado da leishmaniose visceral humana, que foi no município de São Borja. No Rio Grande do Sul, no período de janeiro de 2009 a dezembro de 2010, foram confirmados 8 casos de leishmaniose visceral
sendo 7 casos humanos autóctones no município de São Borja e outro importado no município de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, de um habitante do município de Esteio. Né? Então, éramos um ambiente indene e passamos a ser um ambiente endêmico. Aqui a notícia que saiu à época: a leishmaniose leva São Borja a decretar emergência. A Prefeitura de São Borja, Rio Grande do Sul, informou nesta terça-feira que decretou situação de emergência por causa de uma epidemia de leishmaniose visceral. A cidade registrou 3 casos em uma população de cerca de 65 mil habitantes. O decreto reitera o pedido de apoio às esferas estadual e federal no combate à doença. A leishmaniose é transmitida pela picada de insetos, conhecidos como mosquito palha, e tem o cachorro como hospedeiro. Foram identificados 80 cães com a doença em São Borja, ou seja, a presença do agente causal desse protozoário, a presença do vetor, sem o qual não ocorre a transmissão, e aqui os hospedeiros suscetíveis, humanos e cães. E no ecossistema município de Porto Alegre, como estará a situação de classificação epidêmica do nosso ambiente, endêmica do nosso ambiente ou indene do nosso ambiente? A leishmaniose tegumentar americana. Primeiros casos autóctones notificados no Rio Grande do Sul desde 2001. A leishmaniose tegumentar americana já havia sido notificada como autóctone, ou seja, a transmissão ocorrendo aqui no estado mesmo, no início da década de 80, na região noroeste do Rio Grande do Sul. Porém, até 2001, não haviam casos autóctones notificados na região metropolitana de Porto Alegre. O primeiro caso autóctone confirmado, leishmaniose, na região de Porto Alegre, foi o caso número 1. Veja, esse é um cotovelo, não é? Com as úlceras características de uma leishmaniose tegumentar. Porém, o caso 3, aqui no rosto deste cidadão, confirmado com lesões mais antigas até o momento. Os casos foram tratados com antimonial pentavalente de glucamina, o nome comercial é Glucontine, sem intercorrências e com cicatrização completa das lesões. Mas vejam que a leishmaniose visceral em Porto Alegre, pela primeira vez, foi confirmada em 2016, portanto, há 4 anos atrás. Vítima foi criança, uma menina de 2 anos de idade, que morava em área invadida da capital. Porto Alegre teve a confirmação do primeiro caso de leishmaniose visceral de sua história. Um paciente de 2 anos vinha sendo acompanhado desde o ano passado, mas não conseguiu vencer a doença e morreu em 29 de setembro. Inicialmente, a suspeita era de leucemia, descartada após análise da medula óssea. O caso levou a prefeitura da capital a fazer uma ação de bloqueio na região do Morro Santana. Portanto, logo atrás da nossa faculdade de veterinária. Bairro Protásio Alves, na zona leste. A criança vivia com a família em uma área de invasão sem condições sanitárias adequadas. Os cães da região estão sendo monitorados. Bom, se tem doente, aliás, houve morte, é porque o agente causal está presente nesse ambiente. E também existem vetores, que são hematófagos e que são fundamentais para o ciclo dessa enfermidade. Conforme a prefeitura, 103 cães tiveram sangue coletado e analisado. Do total, 23 tiveram resultado positivo, tanto no teste rápido quanto no exame complementar feito pelo LACEN. Todos os animais positivados para a leishmania foram encoleirados, microchipados e estão sendo monitorados. Um deles foi a óbito. Além desses cães, outros 100 tiveram um teste rápido realizado na abrangência da unidade de saúde de Tijucas, no mesmo bairro, com teste positivo em 21 animais, ou seja, cerca de 20% dos animais testados testaram positivos, com anticorpos contra a leishmania.
Cachorros com resultado positivo no segundo exame poderão ser retirados da comunidade, porque são considerados fonte de infecção, a pedido das famílias dos mesmos. Nessa segunda-feira, representantes da Prefeitura retornarão à comunidade para informar os resultados dos exames e proceder à retirada dos animais, que serão levados para o canil da Secretaria Especial de Direitos dos Animais, preparado para recebê-los, ou seja, vão ser colocados em isolamento para evitar que os flebótomos, que o mosquito palha, que a lutsomia, possa entrar em contato com eles e assim perpetuar o ciclo da enfermidade. Aqui a distribuição de onde já houveram diagnósticos de cães com leishmaniose visceral. Né? Veja que, pegando 2017, 107 cães, 2018, 75 cães e 2019, 74 cães. Ou seja, o que era uma epidemia, de 0 passamos para um grande número de casos, agora talvez já estejamos entrando na classificação do ecossistema no qual nós vivemos como sendo endêmico. Né? Então, a distribuição em praticamente todas as regiões do município. E como foi uma situação nova, ou seja, era uma área considerada indene, né? O próprio Conselho Regional de Medicina Veterinária teve que promulgar uma nota técnica, né? Orientando os médicos veterinários com relação à leishmaniose visceral canina. Então, a Vigilância em Saúde fará os exames confirmatórios no Laboratório Central do Estado, conforme o protocolo do Ministério da Saúde. Ou seja, os testes feitos por médicos veterinários autônomos servem como triagem, mas o confirmatório obrigatoriamente no Laboratório Central do Estado. Confirmado o caso, o médico veterinário, juntamente com o proprietário, tutor, poderão optar pelas seguintes medidas sanitárias. 1. Eutanásia do animal positivo, seguindo as normas de procedimento da Resolução 1001 do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Contatar com a Vigilância em Saúde do município para orientação em relação ao encaminhamento do animal para a realização da eutanásia, assim como sua destinação nas cidades onde exista este serviço. É claro que mesmo que seja o médico veterinário autônomo que realize a eutanásia, a notificação ela é compulsória, ela é obrigatória. Né? Aqui refere-se geralmente a casos de pessoas que não conseguem cobrir o custo de uma eutanásia. Né? Referente ao tratamento, nesses últimos meses foi liberado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, o medicamento metilforam para tratamento da leishmaniose visceral canina. Ele não é recomendado como medida de saúde pública, mas pode ser adotado como medida individual, com acompanhamento constante do médico veterinário e sob responsabilidade do mesmo. Ou seja, caso o proprietário interrompa o tratamento e o médico veterinário notifique essa informação na Secretaria Municipal de Saúde, ele é responsabilizado civilmente. Cabe ao médico veterinário orientar o proprietário e tutor de que não há cura parasitológica. O risco de transmissão continua e existe a possibilidade de recidiva de sintomas e consequente óbito do animal. Ressaltamos que continua proibida a utilização de drogas de uso humano para tratamento da leishmaniose visceral canina. Né? Isso porque poderia, com o uso constante, gerar resistência desse protozoário. Né? Então, aqui uma situação dramática de uma enfermidade que tem a cura muito difícil, né? E que, então, uma das medidas sanitárias, nessas contradições entre a ética e a saúde, não é? A eutanásia visando eliminar não o cão, mas sim eliminar os protozoários que esse cão está albergando. E aqui, não é? As regiões em Porto Alegre com maior vulnerabilidade para
leishmaniose, né? Então, aqui em vermelho, principalmente, vejam que são áreas próximas ao morro e às matas, né? Aonde sim tem a maior presença do vetor, não é? Então vejam que é o habitat do vetor, não é? E portanto aumenta a vulnerabilidade porque essas relações tróficas têm maior chance de acontecer. Bem, espero que assim tenha essa questão da leishmaniose tenha servido para situar a importância do instrumental da ecologia para a compreensão das enfermidades, não é? Através do estudo das relações que se estabelecem entre os seres vivos e, portanto, prevenir ou interromper o ciclo de enfermidades transmissíveis. Na próxima sexta-feira, então, será postado um novo vídeo aula, não é? Para dar continuidade a esse tema. Né? Obrigado pela atenção.